Adri, Adri, liga o ar aí, Gui, por favor. Tô assando aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem? Só esperando um pouquinho de mais gente entrar, a gente teve um probleminha aqui de comunicação entre eu e o Marcelo Bellini. Oi, Laura, Camila, Kika, Janaína, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Esperar o Marcelo Bellini entrar. Já vou já passar para vocês qual que é a nossa ideia nessa live, né? Na verdade, são múltiplas lives e múltiplos web meetings que tem como objetivo a gente falar de um curso super especial, que é super raro aqui no Brasil, né? Que é o curso de anatomia facial aplicada, que agora a gente tem essa oportunidade de fazer aqui no Brasil, no próprio Instituto Lapidari, que fica em Balneário Camboriú. Então, o Instituto Bojo, em parceria com o Instituto Lapidari, eles acabaram por fazer essa parceria trazendo... Deixa eu só convidar, que aí ele já entra. O Instituto Lapidari, junto com o Instituto Bojo, eles trouxeram esse curso de dissecção em cadáveres frescos, que é um curso que muito agrega no nosso conhecimento anatômico. Seja bem-vindo, Marcelo. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia, Boa jóia, noite. tranquilo. Eu estou contando aqui para o pessoal que essa live nossa faz parte de um conjunto de lives de pessoas muito especiais aí que se uniram para falar um pouco da importância da anatomia, né, nos nossos procedimentos com os injetáveis hoje, né? Então, Perfeito, nosso convidado, meu convidado, né, aí dispensa qualquer comentário, é um dermatologista renomadíssimo, que é um Obrigado, prazer obrigado. dividir. É um prazer dividir aqui essa live com você. Para mim, uma oportunidade única de aprender muito com você. Eu espero que a nossa discussão engrandeça muito aí as pessoas que nos assistem. Você que está arrasando nas suas aulas aí, eu tenho visto algumas, uma melhor que a outra aí, parabéns. Ah, muito obrigado. Estou caminhando aí, estou trilhando o caminho de vocês. Bom, Marcelo, estou contando para eles que esse curso de anatomia facial, antes a gente tinha que ir para o exterior para fazer, né, Miami, e agora a gente tem a oportunidade de ter essa dissecção em cadáveres frescos agora no Instituto Lapidari, que Lá em está em Camboriú, parceria não é? Lá em Camboriú, Balneário Camboriú. É um passeio gostoso, é um instituto super legal que agora está em parceria com o Instituto Bojo, e eles estão preparando um curso muito legal para o dia 15. Então, essa live e o nosso web meeting, que vai estar eu e o Marcelo semana que vem também, ela é uma série de lives como se fosse preparatórias para a gente chegar no dia um pouquinho mais consolidado alguns conhecimentos que a gente julga importante, né? Então, nós vamos ter a live... Anatomia é fundamental, né? Exatamente. Você Então, a sabe que gente está dando um pode... pouco de retorno aqui para mim? Pessoal, o meu está dando retorno, podem falar aí, pode dar opinião. Se tiver, abaixei um pouquinho o meu som, ô Marcelo, espero que tenha melhorado. Agora, ainda continua um pouco, mas acho que está bacana. Tá. Então Está nós com vamos ter delay, então. sabe quando está com delayzinho? Quando está com delay? Certo. Então nós vamos ter a live, né? Essa live agora. Depois na quarta que vem um web meeting, né? Entre eu e você também. Aí com aula mais extensiva mesmo, discutindo profundamente, né? E também vai ter a participação do Alexander Nassif, da Mari Correia, do Bojo, da Virgínia Amaral, todas essas pessoas especiais que tanto engrandecem essa área de cosmetria no Brasil, né? Ótimo. Eu tive a oportunidade de fazer aquele dia inteiro do curso do Boggio, sabe? E Online. foi um intensivão de anatomia. Nossa, as peças estão fantásticas, né? Estão fantásticas. Certo. A dissecção lá é muito legal. Esse fresh frozen, né, que a gente fala que é a cabeça congelada mesmo, que não vai para nenhum preparo, nenhum formol, essas coisas, elas agregam muito porque elas se preservam demais, né? Sim.
E você ajudou na dissecção lá, né? Eu estava na dissecção, é Ótimo. muito legal. E assim, quando a gente às vezes, isso agrega muito, porque às vezes a gente está dissecando e a gente fala, meu, o que que é essa aqui? Isso não existe, eu nunca vi isso numa anatomia. Aí você vai lá, você vê que é uma variação anatômica, quer dizer que você poderia incorrer num risco se você não conhecesse, né? Se você inadvertidamente subestimasse aquela área, né? Sim, exatamente. Bom, eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Hoje nós tivemos uma discussão no grupo, num dos grupos que eu participo, né, de médicos, e assim, uma das médicas, ela foi fazer o preenchimento da fronte do paciente e ela entrou super certinho, entrou na crista, fronto temporal, estava com cânula 22, estava com produto de baixo G-Prime, estava tudo perfeito. Foi delicada, é uma médica que tem uma mão boa, tem uma experiência bacana, mas quando ela foi mover a cânula, ela notou um hematoma surreal aqui. E aí, a hora que ela puxou a cânula, começou realmente a sangrar muito. Aí ela ficou um pouco desesperada, por quê? Porque ela começou a perceber uma área esbranquiçada, uma área de isquemia perto dessa região do hematoma. E aí ela muito bem preparada, ela fez uma diluição de hialuronidase e ela acabou usando quase 800 unidades com cânula aqui nessa região toda. Eu queria começar te perguntando assim, tem área segura no terço superior da face? Pois E o que será que aconteceu com essa merda? O que será que aconteceu nessa região? A gente estava discutindo, mas eu queria ouvir a sua opinião. isso mostra exatamente o que a gente sempre fala, né, Marcelo? Não existe área segura na face. É uma área com extensa variação anatômica. Então, até na nossa aula teórica, a gente vai comentar um pouquinho disso, onde eu tenho que entrar, onde eu não tenho que entrar. E a gente teve uma outra complicação até recente, também muito grave, né, com a região temporal, isso mostrando que mesmo em mãos experientes, que dominam várias técnicas, a gente pode ter adversidades nesses aspectos, né? Então, será que ela dilacerou com a cânula? Será que ela entrou no plano correto mesmo? É uma profissional experiente, né? Tem E coisas que eu ela acho que disse às que foi vezes muito nem. sutil. Ela disse que foi sem forçar, sabe? Muitas vezes tem fibrosezinhas, e aí uma pequena aderência você romper, porque pelo hematoma que você está descrevendo, às vezes foi uma ruptura mesmo no vaso, né? Sim, sim. Apesar que a artéria tem muita elasticidade. Então, será que não é uma veia? Que a veia, o calibre é menor e tolera menos, tem menos fibras elásticas, né? Dentro de um vaso, comparado com um vaso arterial. Então, eu não sei o tipo de hematoma, se ela aparentemente teve um hematoma venoso, provavelmente, ou arterial expansivo. E assim, acho que ali ela acabou, para ter essa área de isquemia, a gente também ali tem muita anastomose diferenciada, né? O ramo frontal da artéria temporal superficial, não é isso? Que se anastomosa. Eu já vi descrição de anastomose com a supratroclear. Desculpa, com a supraorbitária. Com a supratroclear também, será que tem anastomose? Ô Marcelo, até li um artigo agora sobre isso, muito interessante essa sua colocação. Porque a própria artéria temporal, a gente sabe que tem dois ramos, né? Se a gente tem o ramo parietal e o ramo frontal, que cursam com anastomose. Em até 8% mais ou menos, não existem esses dois ramos. A maioria, o que a gente sabe de maioria, é que o ramo frontal da temporal superficial, ela se anastomosa mesmo com as duas, com a As supratroclear duas. e com a supraorbital. E, de forma bastante interessante, isso a gente vai falar também na aula teórica, a supraorbitária é uma artéria um pouco mais fixa, que tem seu forame pré-determinado, muito fácil de localizar e muito fácil de palpar. A supratroquear é uma artéria mais rebelde. Ela pode ter seu forame, é uma das opções e é o mais frequente. Ela pode vir direto de dentro da órbita, é outra opção.
pode sair junto com o forame da supraorbitária e então se bifurcar, é uma terceira opção, e ela pode simplesmente não existir nunca. Então, isso foi um artigo que eu também li agora. Então, é uma região. Inclusive, Marcelo, a região glabelar e nariz, elas correspondem a mais de 60% dessas complicações, por exemplo, a maurose. Exatamente por essa intensa comunicação, né, da carotídea interna, né, via artéria oftálmica, com o sistema carotídeo externo, que é o mais importante para a irrigação da nossa face. E é exatamente por isso uma incidência muito teórica de complicações de preenchimento nasal e de glabela, que são os campeões de amaurose e casos de AVC. Você concorda com isso ou não? Qual que é a sua experiência? Você faz glabela? Sim. Como que você faz? Eu acho que assim, não é realmente. Eu tive uma curva de aprendizado muito grande para preencher glabela. Eu sei, lógico, eu tenho certeza de que a artéria supratroclear, quando ela emerge aqui, ela é mais profunda. E aí aqueles 2, 3 centímetros ela vai ficar mais superficial, não é isso? Mas eu faço ainda um preenchimento com agulha, olha só, com agulha na região da glabela, entrando aqui como se fosse na cela, entrando com a agulha dobrada e raspo o osso, aspiro bem, mas eu fico só no meio. O máximo que eu faço, eu dou uma viradinha para os dois lados, mas o máximo. Mas eu estou assim, raspando o osso. Mas eu sei que mesmo assim é arriscado. Mas eu acho que é muito complicado as pessoas que tentam fazer aquela técnica bem superficial, Você se sente confortável de fazer aquela blend technique? Eu faço glabela, eu não tenho coragem, eu acho que é uma expertise sua de fazer profunda, não faço de jeito nenhum. Quando faço, que eu não consigo controlar o corrugador com uma toxina botulínica, eu faço intradérmico. Ô Marcelo, eu queria trazer um outro conceito que vale muito a pena agregar aí. Você comentou, né? Que eu comentei que a supratroclear é uma artéria rebelde, que ela não tem, às vezes tem forame, não tem, às vezes ela nem existe. E detalhe técnico, para a supraorbitária, 2 centímetros abaixo do rebordo orbitário, a gente tem um pouco mais de segurança de fazer procedimentos, né, preenchimentos mais superficiais. Acima disso, a gente preconiza fazer ali supraperiostal, exatamente porque a gente sabe que a mais ou menos 2 centímetros ela penetra o músculo frontal e se superficializa. Agora, quer uma má notícia? A supratroclear não obedece regras. Ela pode ir desde baixo e ser inteira supraperiostal, ela pode já superficializar saindo da órbita e ela pode ter um ramo em cima e um ramo embaixo. Essas são as 3 variações anatômicas da supratroclear. Então, eu falo que ela é rebelde, então por isso que a gente tem que respeitar mesmo essa área glabelar, né? Aquela máxima, né, Gladson, que debaixo de uma ruga tem sempre uma artéria, né? Sempre tem. É um bom assunto esse também. Oi? É um ótimo assunto esse também, né? Porque antigamente a gente preenchia ruga. E ruga nada mais é que os septos, né? Que separam os coxins gordurosos da face. E os septos são caminhos para os vasos mudarem de terços da face e caminhos para mudar a profundidade. Então, às vezes a gente vai ali e preenche uma ruga, um sulco, pode saber que ali pode estar o vaso mudando, tanto de profundidade quanto se deslocando ao longo da face, né? O meu medo é quando da glabela de fazer superficial aqui, ou blunt technique, intradérmico, é justamente ter esses casos de emergência da supratroclear, facilitando. Aí você pega bem o trajeto dela, né? Você pode pegar bem o trajeto dela. Teria que tomar o extremo cuidado de você realmente ser intradérmico, né? Não sei se você concorda, porque se você for subcutâneo, aí eu já acho com agulha, principalmente, eu acho mais arriscado do ponto de vista anatômico, né?
E você faz muito a entrada, você costuma fazer entrada para preencher aqui a região da glabela, ou mesmo essa parte frontal, você entra aqui por cima com a cânula? Glabela eu faço só intradérmico, eu não faço profundo. Eu acho que essa expertise que você tem aí ainda não tenho muito medo, respeito muito. Mas eu acho que com o advento de mão, né, Marcelo? Eu acho que com o tempo a gente fica mais corajoso e mais experiente também, né? Eu falo que muitas vezes preencher é que nem tirar carta, sabe? Tirar carta de motorista. Quando você começa a dirigir, você é super cauteloso, você vai devagar, você toma todos os cuidados, sabe na ponta da língua todas as leis, né? Agora, conforme você vai praticando mais, dirigindo mais, você vai ficando um pouquinho mais ousado. Mas eu acho que mas eu vejo os cursos de anatomia, eu faço todo ano, sabe, Gladstone? Eu faço todo ano. Fiz em Miami 2 vezes, fiz uma em Orlando, fiz na Colômbia e agora pretendo fazer aqui no Brasil, porque eu acho que entra por osmose o negócio, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre em mente, procurando fazer aquele, como a gente conversou, segurança não temos nunca, mas é um risco um pouquinho mais calculado, né? E é engraçado, Marcelo, para quem nunca fez e tem a oportunidade de fazer agora com a gente no dia 15 de outubro, quando você volta numa dissecção de cadáver, principalmente quando você encontra muita variação anatômica, aí você volta e fala assim, meu Deus, eu já preenchi aquela área e como assim? Eu vou citar alguns exemplos desse cadáver que teve no curso de dissecção online, que teve do Lapidari. Por exemplo, quando a gente faz uma rinomodelação, aqui, em teoria, é tranquilo a raiz do nariz, né? A raiz nasal, né? Então, o que acontece? Nesse cadáver especificamente, você lembra, né, que você participou do curso, ele vinha nasal lateral e ela atravessava para o outro lado, ela Ela fazia cela, né? com a... Ela fazia uma cela exatamente onde a gente preenche a raiz nasal. Então, quer dizer, isso, a hora que a gente viu, a gente falou, meu Deus, tem que respeitar mesmo, porque por mais que a gente conheça, foi uma variação anatômica. Outra coisa que a gente encontrou lá também foi fazer aquele ponto supraperiosteal de temporal. Tinha tipo, uma perfurante. Do Swift, o One Up, One Do Arthur Over. Swift. É uma técnica que eu acho incrível, eu faço pra caramba, a gente conhece complicações graves dela, né? De colegas muito experientes, então mostrando que realmente a gente tem que respeitar o conhecimento anatômico, ele agrega muito, mas as variações anatômicas, elas estão exatamente para nos mostrar, temos que ficar atentos, né? Você sabe que o ponto do Arthur Swift eu achei ele fantástico, mas sou fã do Arthur Swift, mas para quem não sabe, na crista frontotemporal, 1 centímetro para cima da sobrancelha, do reboto, desculpa, e 1 centímetro para baixo. Você sabe que eu tenho feito cada vez mais próximo do rebordo. Por quê? Eu também. Porque a gente tem visto que as variações anatômicas são mais para cima, menos em direção ao rebordo, né? Você concorda comigo? Eu concordo e eu acho que tem uma economia de produto também, né? Ah, não. Eu acho que para mim, assim, preenchimento de têmpora, Gladstone, eu não. Para mim, fazer o preenchimento com cânula não rende. Você vai colocar entre a face superficial e a face profunda, o produto não rende. Às vezes fica, o paciente mexe, fica, principalmente nós homens que temos o temporal mais desenvolvido, às vezes fica até evidente com a mordida, tudo mais. Então, para mim assim, nada como você fazer justa periosteal ali, ou periostal, para ter realmente um depósito de produto e fazer uma expansão da região temporal. E mais importante ainda, dar essa arqueada na sobrancelha, que fica tão bonita, né? Tira o aspecto esqueletizado também, né? E faz essa miomodulação. E assim, tem aquela técnica também de você, né, fazer aquela elevação da sobrancelha e injetar bem abaixo da sobrancelha, bem perto da órbita, que é um ponto geralmente na cauda da sobrancelha que é mais avascular, para você fazer
como se fosse uma taxinha, né? O Borges fala muito desse ponto, como se fosse uma taxinha para você segurar a sobrancelha mais elevada. Não sei se você gosta desse ponto. Gosto muito. A gente tem que entender também, Marcelo, por que que isso acontece, né? Então, por que que às vezes tem pitose supercílio? Teve uma paciente que, quando eu não fazia cosmiatria de forma mais, né, era um preenchedor de ruga, uma vez eu fiz um lifting de supercílio da paciente. Fiz pré-capilar, descolei toda a fronte dela, fiz com ponto de agulha de Reverdan, então eu subi. Acho que não durou 3 meses. Hoje eu olho esse caso, tomara que ela não esteja assistindo, mas hoje eu olho esse caso, eu olho a foto dela e falo, gente, a causa estava ali, eu não entendia. Então ela tinha uma intensa absorção dos coxins frontais. Então, se há uma deflação, há uma ptose. Sim. Ela tinha uma extrema reabsorção dos coxins temporais, que colabora, que é o que você acabou de falar. Então, o que eu devia ter feito para ter um resultado mais sustentável complementando a minha cirurgia? Tinha que ter feito isso. Ter feito o ponto temporal, devolvendo a estruturação óssea aqui da região orbital lateral. Eu tinha que ter feito esse ponto de supercílio e tinha que ter volumizado a fronte dela para fazer um efeito de miomodulação desse músculo, que é o único que puxa para cima, que é o músculo frontal, né? Eu tenho visto cada vez mais assim, eu tenho preenchido cada vez mais a fronte, principalmente de homens, porque assim aí você não precisa carregar demais a toxina, entendeu? Porque você dá justamente essa miomodulação, você dá esse efeito de suporte. E eu gosto do conceito de falar como se fosse frame, né? Uma moldura do rosto. Então a gente consegue dar essa sustentação e ter esse efeito lifting. Não sei se você tem bastante experiência com fio de tração, você tem? Não faço, não faço. Atualmente é minha paixão, sabe? Tenho gostado muito. Eu só acho que os fios, eles foram mal encaixados na nossa rotina, porque todo mundo quis que o fio resolvesse a vida, sabe? Então você tem, vou fazer o fio para ele fazer um efeito lift, vou fazer um efeito lift na sobrancelha. Não, então eu uso fio, hoje em dia eu uso menos fios, porque os fios são caros, eu uso menos fios e eu uso fio para complementação, não para fazer esse Fox Eyes, né? Ai, meu Deus, hein? Meu Deus. Esse Fox Eyes aí é a pedida do momento, né? Mas eu procuro só fazer a elevação da cauda da sobrancelha, ou às vezes eu reposiciono a sobrancelha como um todo. E eu tenho gostado muito dos fios espiculados, mas aquele que é espiculado, é biagulhado, espiculado e meio liso, porque o meio liso é o que vai ancorar, para você poder fazer a tração. E eu gosto, tenho usado bastante de PDO, não fica aparente, não fica assim palpável e dá um plus à toxina e um plus ao preenchedor. Então eu acho que assim é mais uma estratégia aí para a gente não fazer uma correção cirúrgica, principalmente paciente mais jovem, né? Então a ideia do fio hoje em dia me agrada muito. Preciso aprender com você, hein? Vou visitar sua consultório. No dia que você quiser. Eu acho que Marcelo, é a cereja do bolo, sabe? Não é a farinha nem a massa do bolo, é só a cereja. E o engraçado é que assim, a gente observa, o paciente procura a gente mostrando outras áreas, né? Bigode chinês, eu tô com marionete. O diagnóstico dessas atrofias frontais e temporais muitas vezes é do médico, né? Tem que ter expertise em indicar, ninguém vai te procurar para isso, né? Eu falo sempre que você tem que educar o olhar do médico, entendeu? Educar o olhar do médico para fazer realmente uma boa avaliação. Por quê? Porque eu gosto muito de uma frase, até do Maurício de Maio, que ele fala assim, mas a paciente nasceu com a têmpora achatada, entendeu? E ela ou ele, o paciente, ele começa a usar artifícios para dar uma cobertura. Então, joga uma franja, né? Faz uma maquiagem para valorizar, né?
aquele efeito blush que a mulherada gosta. Então, para contornar esse déficit. E a hora que você faz a abertura com preenchimento da região temporal, é como se o rosto do paciente abrisse, né? Abrisse. Eu falo que é como... Aqui, quando a gente faz a elevação, é como se a gente estivesse subindo a persiana. Mas aqui eu acho que a gente abre a persiana, sabe? Aquelas persianas, você tem aquelas aletas, eu acho que você abre a persiana porque o rosto ganha essa expansão lateral. Eu concordo total com o que você falou, Marcelo, e o que eu tenho observado, você deve observar isso também, que está aumentando a necessidade, né? Eu acho que foi exatamente por a mudança de hábito de vida, as pessoas estão muito mais focadas em academia, a modinha da dieta low carb, que acaba com os coxins gordurosos da face, vai nos forçar a enfrentar esses problemas, porque eu observo que... por que eu estou comentando isso? Eu fui tratar uma médica que trabalha nessa área, com cosmetria, eu falei, olha, eu vou te fazer um preenchimento temporal do temporal anterior supraperiostal. Ela, não, esse eu não quero, não. Eu falei, como assim? Você precisa muito. Era uma médica da área. Aí eu falei, não, eu acho que se você não fizer isso, não vou te entregar o resultado que você precisa. E assim, as pessoas têm muito medo e vão precisar vencer esse medo, você concorda? Porque tá aparecendo mais essa reabsorção frontal e temporal, acho que por causa de hábitos de vida mesmo. Concordo plenamente com você e eu acrescentaria e gostaria que você comentasse que isso aqui, o coxim temporobucal, não sei se é exatamente esse o nome, mas com você fazendo essa turma toda aí, fazendo a retirada da gordura de bichar, você vai ter uma absorção temporal. Isso é o que vai pipocar nos nossos consultórios daqui a alguns meses, não é? Você não concorda? Concordo total, Marcelo Bellini. Essa indiscriminação da indicação da bichectomia, eu acho que vai ter uma repercussão no futuro muito importante. Anatomicamente, né, como você falou, o componente temporal ali, né, da gordura bucal, ela sofre uma aptose, ela sofre um deslizamento. Você está tirando uma estrutura que, por contiguidade, por gravidade, ela vai se deslocar. Então, a pessoa, eu acho que no futuro vai envelhecer muito pior. Vai desabar tudo, a Janaína comentou ali. E ao contrário até também, né? Se você colocar muito produto, por isso que eu não gosto de trabalhar tanto no subcutâneo e sim supraperiostal, porque você colocar muito no subcutâneo e na camada de gordura, o que vai acontecer? Você tem risco de migração também, não tem? Então, isso é controverso um pouquinho. Tem gente que descreve isso, né? Deixa eu ver se eu até tenho uma imagem disso, Marcelo. Porque, na verdade, quando a gente faz uma dissecção de cadáver, a gente vê todo o tecido celular subcutâneo, né? Então, você fala, uma coisa única. Mas a gente sabe que esses coxins são muito individualizados. Eu vou mostrar uma figura, já que já está clichê, mas, ó, tá dando para ver, Marcelo? Tá. Cada Abaixa um só desses... um pouquinho o celular. Tá. Aí, perfeito. Ficou bom? Tá. Cada um desses coxins são separados por septos. Sim. Tanto que quando a gente atravessa aqui, a gente sente um clique, né? Como se fosse uma travinha. Então, esses septos, eles acabam, em teoria, por bloquear essa migração de produto. Tanto que nessas dissecções anatômicas do Horst, do Cotofana, que publicam muito, eles injetam um contraste e aquele contraste não extravasa, porque eles estão contidos nos coxins gordurosos. Então, se a gente acreditar nessa teoria dos coxins gordurosos, que os anatomistas defendem, eu acredito que migrar não. E aqui a gente tem o septo temporal inferior e o septo temporal superior e o inferior, né? Então, geralmente a gente trata o superior, lembrando que o inferior ele acomoda estruturas nobres, ali passa um ramo do frontal, ali passa a veia sentinela. Então a gente respeita um pouquinho mais o coxim temporal inferior. Mas o coxim temporal superior, em teoria, é um coxim tranquilo de tratar, do ponto de vista tanto vascular quanto dessa hipótese de migrar. Então, assim, são duas vertentes. Você acredita que migra, pode migrar ou não? O outro ligamento aqui é o do Chertoff, né?
Na prática não vejo, mas assim, Eu também não. eu vejo muita gente entrando por aqui para preencher mesmo toda a região temporal, e aí não sei, né, se não pode acontecer alguma migração. Mas, no geral, assim, a gente sabe que existe uma correlação direta, né, uma correlação, apesar da separação pelo septo, os septos também vão ficando cansados, os septos também vão ficando frouxos. Então, a gente sabe que não existe uma comunicação verdadeira, mas que quando a gente também coloca... Oi? Não, e o que você falou também, às vezes a Fanning Technique, por exemplo, quantas vezes a pessoa não perfura esse septo? Então, ela faz uma peneira nesse septo. Então, automaticamente, se for um produto de baixa viscoelasticidade, eu acredito que possa ter exatamente por isso. O próprio ligamento do... Vocês estão me ouvindo? Acho que o do Marcelo está travando. Mas, continuando o assunto aqui, a gente tem o ligamento retentor orbicular, que vai passando em toda a órbita, e aqui o ligamento zigomático cutâneo. Esse triangulinho que se forma... Eu estou falando, Marcelo, que um outro lugar nobre que a gente trata no terço superior da face, né, médio superior, seria o tear trough, que a gente tem muita preocupação dessa história de migrar, né? E o que eu comentei foi a história dos ligamentos dessa região. Então, o que a gente tem? Em volta de toda a órbita, a gente tem o retentor orbital, que se une com o ligamento zigomático cutâneo. Esse triângulo que se forma muito quando faz low carb, quando envelhece, que forma até aqui assim, né? Ele forma um coxim do sulf. Então, o ligamento retentor orbicular. Não, mentira. O retentor orbicular com o ligamento zigomático cutâneo, eles fazem o coxim do sulf. Quando a gente vai preencher o ligamento do tear trough, o ligamento do tear trough, nada mais é que a continuação a união do retentor orbicular com o ligamento zigomático cutâneo a partir da linha média pupilar, ele se chama tear trough, só muda de nome por essa confluência. Quando a gente vai preencher, a gente também sente aquele clique, né? Eu realmente ultrapassei esse ligamento e, em teoria, não vai fazer aquela bolsa que às vezes a gente observa, talvez por não estar no plano correto. É mais um conhecimento anatômico que vai agregar nos resultados, né? Adorei tua descrição, porque eu estou cansado de ver o pessoal falar, porque eu tiro trough, né? E desce o dedão aqui, né? E, na verdade, ele é uma partezinha só, né, do zigomático cutâneo, como você mesmo mostrou. E tem gente que chama o retentor orbicular também de pálpebro malar, né? Uhum. E aí forma esse sulco, né? Que às vezes fica evidente, né? Isso, desculpa, o sulco pálpebro malar, né? Isso. E por isso que às vezes a gente faz o preenchimento do terço médio da face e melhora a olheira exatamente por essa distensão desse ligamento, né? Então a gente distende o ligamento, os coxins de gordura voltam à sua posição original, dá um certo refresh aí para o ligamento retentor orbicular que passa a atuar de forma melhor. Claro que quando a gente tiver frouxidão do septo, aí vai herniar a bolsinha de gordura, mas é um outro conceito, né? Ô Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta com a sua experiência. Então, hoje, temporal, quais são as técnicas que você faz? Qual que você fala, nossa, essa eu respeito? Bom, região temporal, como eu te disse, eu opto pela supraperiosteal, fazendo com agulha, e às vezes eu complemento um pouco com a cânula. Eu gosto muito de fazer aquele efeito lifting, que é até o trabalho do Daniel Coimbra, um efeito lifting aqui na região de implantação do cabelo. Mas eu não faço aquela técnica de B-up, onde eu coloco 1 ml aqui nessa região. Eu tenho muito receio de colocar uma grande quantidade de volume para não ter esse efeito compressivo e não correr o risco de ter uma alopécia ali por perda de circulação local. Então, eu procuro fazer 3 bolos. Eu entro, eu sei que aqui a gente tem todos os septos nessa região, né? Mas eu procuro, às vezes, eu entrava mais
perfurando o septo, sentindo as resistências, agora tem entrado mais angulado, e eu faço os 3 bolos aqui para dar justamente essa sustentação lateral e ajudada no efeito lifting que vocês já fazem há muito tempo, né? O ponto onde vocês fazem a ancoragem aqui, não é isso? No lifting. Exatamente. Eu acho super importante tratar essa região. Eu fiz, Marcelo, faço alguns casos de biup. Eu acredito, eu vejo realmente repercussão. Você coloca Graças a 1 ml num ponto só, um bolos de 1 Coloco. ml. Eu falo o seguinte, eu tenho 3 técnicas, eu vou falar isso na aula teórica também, eu tenho 3 técnicas na manga, conforme o meu exame físico eu indico um ou outro. Então, por exemplo, se eu acho que a pessoa está esqueletizada, está com pitose de supercílio, eu faço o ponto supraperiostal temporal anterior. Se eu acho que ela está extremamente consumida em todo o coxim, eu preciso volumizar isso, aí eu uso a Fanning Technique, só que diferentemente, a gente fala que a gente... depois eu comento, Alexandre, o Nassif comentou um negócio interessante. Então, o que acontece? A gente sabe que para a gente funcionar uma artéria, se a gente for no trajeto dela, a chance é maior. Então, eu faço, quando eu vou fazer Fanning, eu entro um pouquinho mais anteriorizado, tipo rebordo orbitário lateral, porque aí eu estou quase que 100% das Fanning Techniques perpendicular a esses vasos. Sim, você está perpendicular ao vaso, né? Isso. Então, e a terceira técnica, a BIUP, que eu fiz alguns casos, as pacientes gostam, inclusive acabei de atender uma paciente que falou, vamos pôr um pouquinho mais, que eu adorei o efeito. Eu falei, não, é até 1 ml, os estudos falam que depois de 2 ml, isso satura o septo e perde o efeito. Eu vou comentar isso na aula teórica também. E o Nassif comentou um negócio que nós, cirurgiões plásticos, acaba que a gente não acredita muito que é um fenômeno compressivo. Por quê? Porque a gente faz, às vezes, curativos compressivos, a gente comprime mesmo o vaso, e a gente faz retalhos microcirúrgicos, e mesmo com o peso do retalho, o calibre fininho, capilar, ele não acaba por comprimir. Então, quer dizer, 1 ml, ele vai deslocar o vaso, mas talvez não tenha essa capacidade de compressão. Agora, ao contrário, o fenômeno de embolização, isso sim é grave. E eu até comento, porque no lifting facial, várias vezes a gente liga a temporal, amarra ela, não traz nenhum transtorno. Mas uma embolia do vaso, isso sim gera transtorno, porque ela vai lá no leito final desse vaso, né? Então, complementando o que você falou, eu concordo. Esqueletizado eu faço mais profundo, quando eu quero total eu faço. Agora, o que eu gosto muito, que é uma coisa que eu passei a fazer no meu dia a dia, é vamos chamar de lifting, né? Com lifting supraauricular. Isso, um lifting supraauricular, que seria o que eu chamo de frame, né? De moldura. Eu gosto muito, principalmente eu falo para as pacientes que malarzuda e zigomaticuda, sabe? Aquela coisa que paciente oriental, ou que tem ascendência do norte do país, que é ascendência indígena, ou os pacientes do Nordeste, que tem uma região malar zigomática, aonde você, às vezes, fica com receio de projetar ainda mais essa região zigomática. E aí eu gosto muito de fazer essa técnica como se fosse um frame, para que eu não volumizasse ainda mais. Eu sei que CK1 você usa só 0,1, 0,1, 0,1, quer dizer, só 0,3, não vai ter toda essa projeção. Mas é que eu acho que, e as pacientes me relatam, que é como se eu reposicionasse fazendo essa técnica, é como se eu desse uma afinada no rosto, porque eu faço um reposicionamento. Então, a paciente não quer mais malar zigomático, ela não quer. Então, por isso eu acabo muitas vezes optando também por essa técnica para dar essa rodada, né? Porque a gente sabe que os coxins gordurosos, compartimentos, eles vão, por conta dos septos, né? Eles vão desabando, né? E o mandibular aqui não deixa passar, né? Bloqueia tudo. Por isso que fica tudo aqui, né? Vou aproveitar então que você comentou isso para mostrar uma imagem. Pode falando. Não, já que você falou do ligamento. Eu gosto muito
de trabalhar essa questão da questão posterior, mas, de novo, eu não faço um bolo só de 1 ml, eu faço, às vezes, 3, 4 bolos de 0,2 aqui na implantação do cabelo. Ô Marcelo, e a sua conduta está pertinente por essa publicação da Casabona, né? Você está tratando aqui, né? Ó, Exatamente. exatamente onde você está falando que você está pondo o produto, que são as linhas de ligamento, né? Aqui é o ligamento temporal, o espessamento orbitário lateral, o mais forte de todos, que é o ligamento cigomático, e o ligamento mandibular, que você acabou de comentar, que trava tudo, né? Então, quer dizer, esse é um estudo novo e você já faz isso há um tempão, né? Você observa que faz efeito lifting e agora a gente sabe que sempre que a gente trata lateral às linhas do ligamento, o efeito lifting se torna mais pronunciado. E sempre que é mais medial, ele volumiza mais, né? Tem esse efeito. Eu vejo bastante resultado. Tem gente que fala, não vejo durabilidade, mas eu tenho visto sim, durabilidade. É lógico que depois eu vou complementar com outros pontos, né? Eu tenho uma prática um pouco mais conservadora no meu dia a dia. Eu não sou um injetor de 16 seringas, 20 seringas. Assim, é muito, muito raro eu passar de 5 ou 6 seringas. E aí, nem que não faço também muitas vezes esse planejamento. Aí, 4 seringas, 4, 4, 4, vou falando do paciente. Não. Tipo um protocolo. Eu procuro muitas vezes dar um toque, como eu acho que eu também tenho, né? Como a gente sempre diz, que a gente tem um pouco, os pacientes têm o nosso perfil, eu acho que também os pacientes que me procuram são pacientes que não querem. Se você falar para eles que você vai usar 8 seringas, os meus pacientes 10 seringas, eles levantam da máquina. Entendeu? Por mais que eu tente explicar toda a reestruturação da face e tudo mais, mas eles assim, se assustam, porque já vem são pacientes que já foram, às vezes, a outro médico que propôs, ou soube de gente que fez e que ficou com o rosto. Os meus pacientes. Travou. Não, agora voltou, não voltou? Voltou, Marcelo, pode falar, pode concluir. Eu gosto muito, por exemplo, eu vejo o Arthur Swift, ele faz, na minha concepção, ele faz arte com poucas seringas, entendeu? Eu nunca vi o Arthur Swift injetar mais do que 4, 5 seringas. E eu acho que a gente depositar de novo, aquilo que a gente falou dos fios, depositar toda a responsabilidade no preenchedor, eu também não sei se isso, para mim, é o bacana. Porque eu acho que a beleza está na associação de técnicas. Você vai trabalhar um ultrassom microfocado, você vai trabalhar o preenchedor, você vai trabalhar o fio, vai trabalhar a toxina. Então, eu acho que é o conjunto da obra. Para mim, na minha prática, eu acabo, lógico, respeito, vejo muitos resultados. Sei que não é fácil de você ter um resultado satisfatório com um número grande de seringas sem deixar o rosto inflado, mas para a minha realidade, para o meu dia a dia, é um jeito que eu mais gosto de trabalhar. Não sei você. Como que você trabalha? Eu acho, Marcelo, eu acho que assim, a gente tem que ter na mão, né? Todo o arsenal terapêutico, né? Porque chega uma paciente e fala, doutor, eu tô com essa ruga aqui, tô com o bigode chinês e minha pele tá flácida. Eu vou fazer só um. Fica difícil, né? Você entregar um resultado só com a toxina, mas se eu preciso volumizar, se eu preciso bioestimular, se eu preciso aplicar uma tecnologia. E nós, clássicos, às vezes até negligenciamos um pouco, alguns, né? Do tipo, faz o preenchedor, mas esquece que a pele é nosso revestimento. Tem que ter o brilho, tem que ter o viço. Então, esse olhar global, eu acho muito importante. É igual técnica, né? Técnica de preenchimento. Eu não vou fazer só o bolo supraperiostal. Eu posso fazer o bolo subcutâneo, eu posso só angular, eu posso bioestimular. Eu acho que todas as ferramentas que a gente tem, elas existem para ser usadas e as diversas técnicas, isso é MD Codes, isso é B-Up, isso é One-to-One. Se você dominar elas, você vai entregar melhores resultados, né?
E às vezes isso, você falou muito bem. Às vezes você gosta de uma coisa, de uma técnica, gosta de uma outra coisa, então você vai fazendo como se fosse um patchwork, né? Criando o seu jeito de Exatamente. trabalhar. Isso eu acho interessante. Agora, lógico, quando a gente fala de assessment, eu acho que houve uma abertura muito grande, mudou completamente a nossa visão e o nosso assessment hoje em dia, até servindo, por exemplo, um MD Codes como se... Eu sempre falo, o MD Codes é como se fosse um... Lembra quando a gente era pequeno que tinha aquele papel vegetal e a gente acalcava, mais novo, acalcava e depois você virava assim, aí você pegava aquele branco e aí você fazia o desenho do carrinho. Fazia isso, Marcelo. Fazia? Então, e eu acho que funciona como isso, como se você colocasse esse papel vegetal com todos os códigos para fazer até mesmo um checklist. Eu sempre digo muito isso. Acho que vale muito a pena, porque é como se você ficasse o tempo inteiro. Deixa eu olhar como é que está o queixo, deixa eu olhar como é que está a região malar, deixa eu olhar como é que está a região frontal. Então, é aquele checklist, o checklist que você faz é como se fosse uma sistematização, mas não necessariamente você tem que fazer os códigos todos, que você tem que só fazer o código. Você pode associar uma técnica com um frame, ou pode associar com um pre-up, como você mesmo falou que você gosta. Eu acho que é dinâmica, essa avaliação ela é sempre muito dinâmica. Eu acho que a gente não pode ficar de uma forma estruturado e achar que aquela é sempre a melhor técnica. Sabe? Agora, a gente acabou de ter aí com o André uma brilhante desenvolvimento de técnica, que é o AB Face Technique, né? Que é muito legal, que ele usa menos volume, tudo bem que é um outro produto, que é o Harmonica, mas que você também pode utilizar na sua prática diária com ácido hialurônico, entendeu? Eu já fiz. Eu gosto muito do Shinobei. O Shinobei falou uma coisa uma vez, ele falou assim, a gente tem uma tela que é o rosto do paciente, e quem decide as cores, as tintas, se vai ser com textura, se vai ser óleo, se vai ser aquarela, se vai ser o que mais, é você. Então, eu acho que não adianta a gente falar assim, fazer só essa coisa da cartilha, é porque o laboratório preconiza assim, assado, assado. Não! Você é médico e você tem uma capacidade, um conhecimento, um ponto acima para justamente saber, olha, daqui eu acho que isso é mais bacana, daqui isso aqui é mais bacana, e você montar esse patchwork para poder oferecer o melhor resultado para o seu paciente. Ô Marcelo, eu acho que é tão bom ouvir isso, porque eu penso exatamente igual, porque eu sei que, então, assim, alguém pensa, porque eu vejo às vezes as pessoas criticando, vai lá e critica o MD Code, porque é um negócio muito regradinho. Aí vai lá e critica o Biup porque fala, não dá resultado. Filtra! Fala que não dá Filtra! Vê o que é bom para você. Usa o arsenal que todo mundo tá te entregando, né? Eu Não tenho um arsenal na mão. Parece time de futebol, né? Então é ruim isso, né? Eu só faço MD Codes, eu só faço Biup, né? Assim, o que é isso? Não é? Não é? Vocês mesmos, quando fazem a formação como cirurgiões plásticos, imagino que tem um professor que faz de um jeito, outro que faz do outro, que faz do outro, e vocês vão, né, absorvendo as várias técnicas e montando o seu jeito de trabalhar. Isso, para mim, é inteligência. Eu acho, Marcelo, nossa, falou tudo. É igual mama. Mama tem 20 técnicas para subir uma mama. Por que eu não posso ter 5 técnicas para tratar o temporal com segurança e eu vou escolher conforme o meu paciente necessita? Tem até uma pessoa que está me assistindo aí que fez Biup comigo. Eu fiz Biup e fiz temporal anterior, supraperiostal. Então, quer dizer, eu fiz Biup e fiz MD Codes. Eu fiz Arthur Swift. Eu não tenho esse preconceito. Eu acho que a gente tem que abraçar as técnicas disponíveis e entregar elevar o nível, entendeu? Sabe uma coisa que eu vejo? Uma coisa que eu vejo que é interessante, por exemplo, eu tenho 1,93 m. Então, você sabe que eu sou bem alto. Então, muitas vezes, eu não consigo fazer um acesso com uma pessoa de 1,60 m. Ela vai começar por baixo, eu vou talvez começar por cima, porque também existe essa coisa do conforto. Você é canhoto, não é?
Não, eu sou destro. Destro. E Então, tenho canhoto. 1,88. Então, 88. Você sabe o que eu estou falando, às vezes. É. Você dá workshop também, às vezes você vê a pessoa. Ah, mas eu não posso entrar por aqui. Pode, entendeu? É que eu entro mais assim porque eu acho que, né, fica mais fácil para mim, porque pela angulação do meu ombro com o meu braço, poupando um pouco mais as minhas articulações, né? E eu acho que é engraçado. Não, tem que entrar aqui, tem que fazer aqui, tem que não sei o que aqui. Como assim, gente? Como assim? É igual fazer ângulo de mandíbula, né? Que não é o foco do nosso assunto, mas por que que eu tenho que entrar por aqui se eu bater na maca? Eu posso entrar por aqui, que problema? Ou posso entrar por aqui se for confortável para mim, né? Eu tive, só para elucidar essa questão da mandíbula, a gente acabou de receber o Volux, né? E eu gostei mais dos pontos que eu fiz com agulha se comparado aos pontos que eu fiz com cânula. Então, quer dizer, não é porque a pessoa lá na Europa falou que tem que fazer com cânula. A gente vai adaptando. E eu acho que a ciência e a avaliação e essa questão do tratamento diferenciado evolui justamente por isso. E eu digo mais, se a gente quer se diferenciar de outros profissionais, a gente tem que saber várias técnicas, usar várias técnicas, usar pouco produto, porque usar 20 seringas, todo mundo tem feito por aí. E eu acho que a gente está começando a caminhar para a arte de novo, para a arte do tratamento global da face. A Kátia está comentando aí, a Lê é de Juiz de Fora também, todo mundo apoiando aí a nossa discussão, falando que a associação de técnicas e o domínio de técnicas é o que vai nos diferenciar, né? Ô Marcelo, você já chegou, a gente tá, olha, o tempo voa. Você já chegou a ter complicado, cuidar de complicar alguma complicação temporal, alguma complicação frontal, fora que você comentou hoje, de origem vascular, cuidou, ajudou colegas? Já ajudei colegas. Eu sempre procuro procurar saber direitinho os artigos a dica que eu sempre dou, né? Não teve alguma complicação, não coloque mais agulha. Faça hialuronidase com cânula, lavando. Ah, mas não sei que diluição que o Marcelo falou aquela vez. Gente, se for, põe meio frasco. Depois você dá um jeito, entendeu? Lava a região, lava. Por quê? Porque a hialuronidase, além de ter um efeito sobre a gente sabe que ela tem um efeito dissolvendo o ácido hialurônico, ela tem um efeito aumentando a permeabilidade vascular e ela tem um efeito diminuindo a formação do hematoma. Você imagina que é o conjunto do que você precisa. Então, a minha dica que eu dou sempre, que percebeu o sinal de isquemia, percebeu qualquer outro tipo de livedo ou mudança da cor, uma dilatação, né? Porque quando a gente preenche aqui, às vezes quem não tem tanta experiência ou frontal, nossa, dá uma congestão vascular, né? Isso é esperado, mas tudo tem limite, né, Gladson? Então, o que a gente procura fazer é, na dúvida, como hoje, como esse caso que eu comentei no começo da manhã, como hoje, na dúvida, faça. Ah, não lembro qual que é a diluição mesmo, é 2.000, 20.000. Pega o frasco, dilui lá com 5 ml e coloca o barco, põe meio frasco, entendeu? Porque tem os trabalhos que mostram por unidade anatômica, você deveria usar aproximadamente 500 unidades, né? Por unidade anatômica, de cada lado, né? Então, mas ali na hora, rapaz, o negócio é resolver. E resolver quando acontece e prevenir para que isso não aconteça, né? E o objetivo da nossa live aqui hoje, né, já que a gente está chegando no final, é exatamente mostrar que o conhecimento anatômico é a nossa chave mestre para prevenir a complicação, né? Então tem os colegas assistindo aí que fazem parte das próximas lives, o Nassif, a Maria Roberta, a Gabi Schwarzerman, Virgínia Amaral, Ricardo Boggio. Não sabia que a gente estava com todo esse prestígio, hein? Estamos com esse timaço. Estamos com esse timaço.
E na quarta-feira a gente vai dar uma aula um pouco mais teórica, aí tem que fazer um cadastrozinho, porque a gente não pode ficar ensinando técnica, né, Marcelo? Totalmente aberto como numa live. Então, quem quiser participar do Web Meeting da semana que vem, é só chamar no Instagram ou no site do Instituto Lapidari para se inscrever de graça. Mas aí a gente vai aprofundar nos conhecimentos, aprofundar por que as complicações acontecem. Hoje foi só uma pincelada nesse aspecto. E tudo isso, uma crescente para a gente chegar lá em outubro e a gente se encontrar presencialmente em Balneário Camboriú para a gente fazer a dissecção no cadáver fresco, né? Ah, maravilha, porque lá, assim, a estrutura, pelo que eu vi, eu não conheço lá o Instituto Lapidário, mas pelo que eu vi, a estrutura, nossa, realmente não deixa nada a desejar a estrutura do exterior, né? Do Você sabe aquela coisa que o povo fala que no consultório a gente tem que ter uma experiência? Quando você chega num consultório de alguém, é uma experiência, é uma musiquinha ambiente, é um cheiro agradável. O lapidário tem tudo isso, é muito legal mesmo. Eu não estou puxando saco, eu fui para lá, eu fiquei surpreso mesmo, sem falar na qualidade das peças, que é o que realmente nos importa. Aquelas Né? que vocês mostraram no curso, gente, peça assim, aquilo lá não sei nem se é frozen cadáver, parece que vocês pegaram, acho que sem ser congelado, hein? Porque Imediato, né? É imediato. Eu fui a peça estava fantástica, fantástica. Ô Marcelo, e antes que eu me esqueça, eu preciso mandar um abraço, porque a gente criou lá para esse curso uma apostila de 180 páginas de conceitos anatômicos. Essa apostila, ela vai virar um livro depois de anatomia facial aplicada. Talvez seja o livro mais completo que a gente tenha hoje no mundo de anatomia facial aplicada. A apostila, para quem se inscrever no curso, já vai. E eu preciso agradecer as pessoas que colaboraram com a apostila, que foi o Bojo, né, o mentor, eu, como colaborador, autor de alguns capítulos, o Daniel Bora, a Adriane Tartari, a Maria Roberta e o Adriano Bento, que são os colegas do Instituto Bojo. Gente, vocês vão adorar. A Clarissa Ritz, esses dias postou a apostila, ficou encantada com a qualidade do material. E ele é 30% do nosso livro. Então, o nosso livro vai chegar aí para marcar. Acho que é isso, né? Acho que a gente se vê quarta. Pode falar. Espero que a gente tenha. Não, espero que a gente tenha. Ó, a Luísa e Cristine já viu, ó. Já falou que tá perfeita a apostila. Olha, eu acho que assim, a vantagem é ter essa oportunidade de troca de experiência, onde a gente pode falar o que quiser, independente de laboratório, independente de qualquer coisa, falar o que a gente acredita no dia a dia da prática do consultório, né? Com certeza. Então, próximo encontro é com nós dois também. Vão enjoar da gente, quarta-feira que vem, às 8. Aí é um conteúdo mais pesadinho aí, com discussões mais aprofundadas desses conceitos anatômicos que nos vão nortear a segurança. E depois vem para o Nacife com a Mari Correia e finaliza em chave de ouro, Virgínia Amaral e Ricardo Bonde. Perfeito. Então tá bom. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado por nos acompanhar. Obrigado, Marcelo. Dia 15 você vai estar lá em Balneário Camboriú, apostilinha. E junto, tamo junto. Com certeza. Se cuide. Um abraço, então. Obrigado, pessoal. Obrigado, Roberta, Nacife, Daniel Bora. Os nossos conhecidos e amados. Um abraço. Tchau, tchau.